Olá pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho de espiritualidade no Lenormand, tá? A escola brasileira trabalha muito com a estrela, com espiritualidade. Na escola europeia não é a estrela a carta referente à espiritualidade. A estrela no Lenormand, na escola europeia, ela fala muito de realizações, de projetos, né? Aquilo que a pessoa idealiza, coisas que ela vai concretizar, né? Até pegar a carta da estrela aqui para a gente falar com ela, né? Na mão, tá? Então na escola europeia tá muito mais, a estrela é muito mais nesse sentido, sabe? Ela é uma carta que fala muito mais nesse ponto, nos pontos de realizações, concretizações, de ideais que você traz para o concreto, de ideias, daquilo que eu idealizo para mim, né? Já vai ter outras cartas na escola europeia que vão estar falando nesse sentido. Os lírios é uma delas, né? Os lírios é uma carta que fala de proteção, mais ou menos proteção. Só que na escola europeia, a mesa ela vai estar falando de espiritualidade quando tiver certas conjunturas. Não é sempre que você abre uma mesa e você vai ver a espiritualidade do cliente. Até mesmo porque quando não tem essas conjunturas, é que o jogo está dizendo assim, olha, tá tudo bem, não precisa se preocupar com o lado espiritual. Tá tudo fluindo normal, tá certo? Daí não sai nada, nenhuma conjuntura que chame atenção. Quando sai essas conjunturas que chamem atenção, aí você sim, daí você vai dizer que são algumas cartas que se complementam, que se ligam, que daí se tocam no jogo, que vão dar a entender, no caso, que existe alguma mensagem espiritual ou alguma influência espiritual sobre o cliente. Aí o contexto dessas cartas você vai ver se é uma obsessão, se é um amparador que está dando alguma mensagem, se é algum antepassado, muitas vezes que traz uma mensagem, né? Que traz algo dizendo assim, olha, você está agindo errado nisso aqui, uma bronca do espiritual, né? Então você consegue ver isso na escola europeia, de bronca do espiritual, você consegue ver, por exemplo, uma mensagem, uma proteção sobre uma área da vida do consulente, onde está tendo uma atuação espiritual, né? E você pode ver também, se você fizer um pouco de sincretismo com a escola brasileira, no sentido de se a pessoa tiver essa conotação, né, de um bandista, de religiões afro-brasileiras, né, é, de descendência afro, você pode ver os orixás que estão regendo, influenciando isso se você fizer esse sincretismo. Se não fizer, também não tem problema. Mas você consegue ver, inclusive magias, você tem conjunturas que vão determinar magias, né? A principal carta referente à magia é o chicote. O chicote ele é o instrumento de punição, né? De controle. Você controla o animal através do chicote, né? Então a magia tem esse simbolismo. Quando você faz uma magia, você está querendo controle sobre algo, sobre alguém, para que as coisas vão do jeito que você quer. Por isso, o chicote é o instrumento é a carta referente à magia dentro da escola europeia, né? Acho que na brasileira também, isso agora eu acho que tá nas duas, né? Acho que, se eu não me engano, nas duas, não tenho certeza. Mas você vai ver outras cartas que também vão falar de perigos no plano espiritual. Por exemplo, a serpente vai falar de um perigo, pode ser um obsessor, pode ser uma magia, tem que olhar com calma o contexto. Né? O urso muitas vezes é obsessor. Na escola europeia, o urso está muito relacionado à manipulação, a você fazer que o outro queira fazer as coisas do teu jeito. Então, conforme a posição do urso, ele está falando de uma questão de um obsessor espiritual tentando te manipular, tentando fazer você ter atitudes que não são tuas. Claro que isso tudo é um contexto, tá? Não é assim, eu estou dando algumas ideias para vocês, tá? E isso a gente trabalha em curso, é uma aula só sobre isso. Eu acho que logo eu vou fazer um workshop sobre a questão espiritual no Lenormand. Daí vai ter métodos específicos e falar disso dentro da mesa real também, tá? Mas é algumas ideias que eu estou jogando para vocês entenderem como que a gente trabalha, tá? Então você pode ver isso aí, sabe? No Lenormand com certas conjunturas. O próprio trevo muitas vezes fala de cura espiritual, de uma bênção, de que você está recebendo uma energia positiva ali, de cura. Né? Então você pode fazer essas relações aí, sabe? Dentro da escola europeia. Mas é sempre um contexto. São a junção de certas cartas. Tem vezes que você abre uma mesa real e não fala nada de espiritualidade. Significa que está tudo bem, que não tem nada para ser falado, está tudo tranquilo. É que nem saúde no Lenormand na escola europeia. São certos contextos que você fala da saúde do consulente. Se ele não está dando aquele contexto de saúde, significa que a saúde está boa. Significa que qualquer problema que o consulente vai ter naquele período vai ser problema de fácil solução, que não vai ter nenhuma dificuldade para resolver. Não quer dizer que ele não vai ter nenhuma doença, mas quer dizer que aquilo que surgir para ele naquele período
vai ser de uma solução tranquila, tá? Sem muitas dificuldades. É a mesma coisa espiritual. Se você não tem certo contexto no jogo de espiritualidade, não tenta forçar uma leitura de espiritualidade que o jogo não está falando. Isso não é importante para o consulente naquele momento. Por mais que ele esteja até muitas vezes com essa busca. Mas o jogo está dizendo que está tudo bem, relaxa, não precisa mexer muito nisso. Né? Busca os teus ideais, busca os teus princípios, entendeu? E você vai vendo essa questão aí, tá bom? Tranquilo, gente? Foi só umas dicas aí para vocês saberem desse processo aí. Tá certo? Boa semana a todos. Mais uma vez eu aqui falando de Lenormand, né? Tá? Até.